Estamos de volta com o nosso programa da família bacabalense, desta vez para realizar uma entrevista, um bate-papo com o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Gastão Dias Vieira, 65 anos, é maranhense, da nossa capital, São Luís, iniciou a vida política em 87, ao eleger-se deputado estadual por 2 legislaturas. É deputado federal eleito pelo PMDB do Maranhão desde 1995. Exerceu as funções de secretário de Planejamento do Estado do Maranhão em 2 governos. Foi secretário de Educação do Estado, além de outros cargos importantes do país. E com ele nós vamos agora bater um papo. Primeiramente, o ministro, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez à nossa Bacabal e especialmente à nossa TV Difusora. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Difusora. É sempre um prazer renovado estar em Bacabal e você me dá uma grande oportunidade de, nesse momento político tão rico, eu poder me dirigir a toda a população de Bacabal. O senhor que tem uma larga experiência na vida pública. Em 2011, o senhor assumiu mais um cargo importante no país, que foi o Ministério do Turismo. Como o senhor recebeu essa missão e qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho que foi desenvolvido e que o Maranhão ganhou e, consequentemente, o município de Bacabal e a região do Bedmerim? Olha, foi com muita honra, né? São poucos os brasileiros que conseguem ter essa distinção. São 39 ministros em cada governo. E você está no ápice da administração pública, você atingiu o ponto maior que você poderia atingir na sua carreira política. Era um enorme desafio, não apenas pelas circunstâncias que o Ministério estava vivendo, era um momento muito difícil, mas, e acima de tudo, por ter a responsabilidade de ajudar a organizar a Copa do Mundo, que vamos realizar agora, na semana que vem. Essa era uma missão que a presidenta Dilma me deu, uma missão que eu me empenhei, que eu fui fundo nela, que eu trabalhei com responsabilidade e hoje, como simples torcedor, eu tenho absoluta certeza que tudo vai ocorrer bem, que a Copa vai ser a melhor Copa de todos os tempos, que o país vai se beneficiar muito desse grande evento desportivo e eu agradeço a Deus por Deus ter me feito personagem dessa história tão rica na vida brasileira e de ter atuado, e amanhã isso vai ficar registrado, atuado, não é, na organização dessa Copa do Mundo. Portanto, para um jovem humilde, filho de um funcionário público e de uma dona de casa, ter vindo de tão longe, ter chegado aonde eu cheguei, já era razão suficiente para encerrar minha carreira política, se assim eu desejasse. E como o senhor chegou a afirmar que a Copa do Mundo, o senhor participou, na verdade, desses projetos, desses planos, para ser colocado em prática agora, a partir dessa semana, que é o início da Copa. O senhor acredita que a Copa ela veio para beneficiar o turismo, vai beneficiar o turismo do nosso país? Olha, sem dúvida nenhuma, não é só o turismo. O Brasil, apesar de ser um país imenso, cheio de belezas naturais, um país que os outros têm inveja, porque nós temos aqui diversas culturas, temos praias, temos montanha, temos parques, temos cidades pujantes como São Paulo, temos o Nordeste que recebe europeus de todos os lugares. Mesmo assim, o Brasil recebe menos de 6 milhões de turistas por ano. O México recebe 28 milhões. A França, 74 milhões. A Espanha, 54 milhões. O Uruguai, 4 milhões. Portanto, o Brasil recebe menos turistas do que potencialmente poderia receber. A Copa do Mundo, além dos 600 mil turistas que vão nos visitar nesse período, 300 mil para assistir os jogos e 300 mil turistas que virão durante os jogos, mas não necessariamente para assistir os jogos, nós teremos mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, pela televisão, assistindo os jogos da Copa, conhecendo as cidades brasileiras onde vamos sediar os jogos da Copa do Mundo. Então essa é uma oportunidade única. É uma propaganda gratuita que vai ter para o país. E eu, claro que nós temos uma meta, quando eu antes de sair do Ministério, nós definimos uma meta que até 2022 nós sairíamos de 6 milhões de turistas para 10 milhões de turistas. Portanto, o turismo é que vai receber o maior legado da Copa.
Todo mundo vai sair ganhando com a Copa. Não adianta pequenos grupos dizerem que não, que a Copa foi ruim. A Copa não foi ruim, coisa nenhuma. A Copa foi muito boa para o Brasil. Novos aeroportos, estádios de futebol, como os europeus. Todo mundo sentado, com conforto. O brasileiro é louco por futebol, mas se sujeitava a viver num desconforto muito grande quando ia a um estádio, com violência, com uma série de coisas. São outros estádios. E várias cidades, sedes da Copa, ganharam mobilidade urbana. Veículo leve sobre trilhos, pequenos trens, aumento das linhas de metrô, vias expressas para os ônibus trafegarem, enfim, houve sim, ao contrário, repito, de que muita gente quer dizer, ganhos fundamentais para o país com essa Copa do Mundo. E o ganho maior, qual será? O Brasil ser campeão. Esse é o ganho maior. O senhor que faz parte do PMDB, né, exercendo esse cargo importante no país como ministro, carta branca com a presidenta Dilma, como é que o senhor avalia a questão do que o Maranhão ganhou e, consequentemente, a nossa região aqui do Médio Mearim, com o senhor à frente do Ministério do Turismo? Apesar do pouco tempo e da dificuldade que os prefeitos tinham de apresentar os projetos como exigidos pelo Ministério do Turismo, nós conseguimos e colocamos na Caixa Econômica Federal, à disposição de todos os municípios maranhenses, algo em torno de 270 milhões de reais, diversos projetos, desde a pequena cidade que pediu uma praça, a cidade que quer aproveitar um açude para fazer uma área de lazer, a calçamento, enfim, nós colocamos bastante recurso. São Luís vai receber 132 milhões para recuperar o seu patrimônio histórico, que está muito degradado e que está fazendo com que a autoestima do maranhense caia, porque é o centro histórico abandonado, as praias poluídas, etc. Colocamos 30 milhões para despoluição de praias. Estamos recuperando a fábrica Santa Amélia, onde vamos colocar os cursos de turismo, hotelaria e gastronomia da Universidade Federal do Maranhão. Aqui, em Bacabal, além de termos liberado todas as emendas que foram colocadas para Bacabal, para Bom Lugar, para Vitorino Freire, para citar algum dos municípios da região, nós colocamos o aeroporto de Bacabal, que é um belíssimo aeroporto, muito bem construído na rota dos aeroportos regionais. Ou seja, o aeroporto de Bacabal será recuperado naquilo que está precisando, com dinheiro do governo federal, por intermédio do Banco do Brasil, e vai ser um aeroporto para pousos e decolagens à noite, ou seja, você insere o município de Bacabal dentro de uma grande linha regional que o governo federal quer criar em vários estados brasileiros e principalmente aqui no Maranhão. Linhas que operem dentro do próprio estado do Maranhão, que nós já tivemos no passado, em que infelizmente elas terminaram. E eu, fora da área de turismo, mas como ministro, dentro do governo Dilma, eu fiquei muito orgulhoso em participar da decisão da presidenta de colocar um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui em Bacabal, da decisão da presidenta de criar uma faculdade de medicina aqui em Bacabal. Eu acompanhei o trabalho do senador João Alberto na vinda dessa faculdade de medicina para Bacabal. Os bacabalenses, é preciso ver a importância disso. Nós só tínhamos faculdade de medicina em São Luís, 2 em São Luís, uma federal e uma estadual. Agora, Imperatriz com 2, Pinheiro com 1, Bacabal com 1. Ou seja, de novo, só Pinheiro, Bacabal e Imperatriz. Portanto, foi um grande ganho, não é? Um grande ganho para o município de Bacabal. Portanto, dentro do Ministério do Turismo, repito, como ministro e como um ministro do governo que tinha relação com outros ministros, eu procurei me dedicar ao meu estado e trazer o máximo possível de benefícios para o povo do Maranhão. Ministro, este ano, 2014, é um ano de eleição. A cúpula nacional do PMDB, que é o partido que o senhor pertence, apontou que o senhor deveria ser o candidato do grupo governista ao Senado. Essa indicação foi confirmada e, diante dessa perspectiva, qual é a sua análise?
Olha, eu construí uma vida política que já não é curta. Eu estou na vida política, quer como deputado federal, estadual, como secretário há muito tempo. E toda a minha vida eu procurei pautá-la pelo caminho da ética. Eu fui ministro 3 anos e nenhum eleitor meu se envergonhou porque teve de ler uma notícia em qualquer jornal dizendo que eu estava envolvido em qualquer acontecimento que não dignificasse um homem de bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu sou uma pessoa dedicada ao trabalho. Eu não tenho nada a não ser o salário que eu recebo todo mês. Todo o meu esforço não é pessoal, é dedicado a trazer sorrisos de agradecimentos, de felicidade para a população que eu ajudo como parlamentar. Vários municípios aqui próximos podem ser testemunha. Eu nunca fiz política em Bacabal, embora aqui tenha, e o pessoal da área de educação, as diretoras, professoras que estão me ouvindo sabem o que eu fiz em Bacabal quando fui secretário de Educação do governo Rosiana, mas em São Luís Gonzaga, em Vitorino Freire, em Bom Lugar, em todos os municípios que eu sou votado, que eu politicamente eu atuo, eu tenho um número muito grande de trabalho. Como eu sempre olhei o Maranhão, independentemente de ter um interesse político imediato, eu construí uma carreira de respeito em todo o estado do Maranhão. Portanto, eu coloquei meu nome para a cúpula do meu partido e para a presidenta Dilma, para a governadora Rosiana, como pré-candidata ao Senado. Já que a governadora Rosiana não vai sair, isso eu estou falando de um tempo passado, eu gostaria de ir para o lugar dela. Me preparei ao longo desse tempo para ser um bom senador. E que acabou acontecendo, embora só na convenção do dia 27 que se vá consolidar essa pretensão, mas a pretensão que eu tenho agora é exatamente de ir para o Senado. Estou deixando a mais tranquila eleição de deputado federal que eu iria ter. Eu fui o deputado federal mais votado na última eleição, mas estou me colocando à disposição do meu povo, do povo do Maranhão, para ser candidato ao Senado. Portanto, numa atitude consciente e num passo que eu dou a mais nessa já vida política que eu tenho. Portanto, eu quero senador, quero ser senador pelo que eu fiz no passado. Não estou fazendo agora para pretender ser senador. Eu tenho uma história atrás de mim. E essa história o senhor não quer parar, quer continuar fazendo uma história de sucesso para o povo do Maranhão, né? Olha, todo homem público, todo político, ele sonha em ganhar uma eleição majoritária, ou para governador, ou para senador. Eu, com a paciência de Jó, mas não com a resignação, até com agitação em busca dos meus objetivos sempre, eu esperei uma oportunidade, tanto para ser governador quanto para ser senador. A oportunidade surge para ser senador, e eu vou lutar por essa oportunidade. Voltando a dizer para você, eu estou pronto para ser senador. O Senado é diferente da Câmara. Na Câmara, o deputado federal, ele trabalha em função do município que ele tem votos. No Senado, você trabalha no Estado como um todo. No Senado, você trabalha em cima da inflação, que afeta a vida das pessoas. No Senado, você trabalha em busca de uma política externa brasileira. Você trabalha no Senado com a questão da segurança. Ou seja, é um papel diferente. O Senado está cheio de ex-governadores, não é? Ex-presidentes. O Senado é aquilo que se chama a casa dos sábios. Né? Então não se chega lá de qualquer jeito. Não é assim, eu vou ser senador. Isso acontece raramente. Um fenômeno político, alguém que encanta a população acaba indo para o Senado. Mas o Senado normalmente requer preparação. Você tem de estar pronto, preparado para ser um bom senador. E eu repito, eu estou absolutamente certo e convicto que estou preparado para ser um bom senador. Iniciando a caminhada nessa pré-campanha, o senhor vê aqui agora nesse momento, no Estado, a pré-candidatura a governo de Lobão Filho. Qual a sua análise desse andamento da pré-campanha de Lobão Filho? Olha, se há 2 meses atrás alguém perguntasse qual seria o nosso candidato a governador e mesmo a senador, as pessoas repetiriam o nome do Dr. Luiz Fernando.
que foi o candidato que nós escolhemos, que preparamos e que durante quase 2 anos trabalhamos para que o seu nome vingasse perante os eleitores. Mas o doutor Luiz Fernando, por uma decisão pessoal que nós temos que respeitar, ele desistiu da candidatura. Quando anunciaram o nome do senador Lobão Filho, é claro que houve um espanto. As pessoas nunca esperavam como é que a governadora Rosiana tinha tido essa sagacidade de ver no Lobão Filho qualidades e virtudes que nós aprendemos a ver desde que tivemos com ele o primeiro contato. O que ele trouxe? Ele trouxe vida para o nosso grupo político. Ele trouxe alma para os políticos. Ele fala grosso, ele fala direto, ele fala firme, ele atinge a emoção das pessoas e deu uma nova vida à nossa campanha. O nosso grupo político andava envergonhado do próprio grupo político. Você ouvia as conversas da oposição de que o Maranhão era um desastre, que o Maranhão não tinha nada, que o maranhense estava desasado, que o Maranhão era pedrinhas, que se jogava futebol com cabeça de morto. Enfim, era isso o Maranhão que se passava lá fora. E quem passava lá fora? Os de fora? Não. O próprio pessoal do Maranhão, que tinha prazer em achicalhar a autoridade, a maneira do maranhense ser. E a gente se conformou com isso. Não adianta, não tem jeito, o governo é ruim, não fez nada. E os nossos companheiros aceitavam isso passivamente. O Lobão Filho disse, olha, chega, nós não somos nada disso. Vocês vão nos ajudar e nós vamos provar, inclusive, que temos amplas possibilidades de, dentro do prazo eleitoral exigido pela lei, disputar essas eleições e ganhar essas eleições. E a gente observa a aceitação tanto da comunidade como também de vários políticos do interior. Tivemos na sexta-feira, inclusive, o senhor prestigiou um momento político lá na cidade de Pedreiras, não é? Olha, eu tenho andado com o senador Lobão Filho em várias cidades, principalmente agora que meu nome já tem a unanimidade do grupo para ir à convenção do partido. E o que eu colho é exatamente isso, é essa vontade de nós recuperarmos o tempo perdido. E aqueles que se impressionam com as pesquisas, eu gostaria de lembrar que mais de 70% dos maranhenses não têm candidato ainda a governador. Os números da pesquisa é de quem já tem candidato. Portanto, nós temos um trabalho enorme a fazer e colher o resultado positivo desse eleitor que não tem candidato. Agora, para isso é preciso, primeiro, saber que o nosso grupo trabalhou e trabalhou muito. Muitas vezes nós somos muito injustos com a governadora Rosiana. Se nós olharmos para trás, a quantidade de municípios que estão sendo ligados por asfalto ao município mais próximo, se nós olharmos a quantidade de hospitais que estão sendo construídos, o tipo de saúde que está sendo ofertada à população, claro que tem coisas que podem ser ajustadas e o serão com certeza. Se nós olharmos que hoje, praticamente, todas as pessoas têm acesso a um telefone celular. Antigamente, mesmo aqui na região de Bacabal, você lutava, chorava para ter um orelhão da Telma que ligava o povoado às outras cidades. Hoje está todo mundo com seu celular. Como é que o Maranhão não melhorou? Como é que o Maranhão, esse estado miserável que se tenta dizer? Então a governadora Rosiana criou o crescimento econômico. Com a Vale, com as fábricas de gás, com a Suzano que produz celulose, ela criou o crescimento econômico. O que nós precisamos agora é fazer com que os pobres do Maranhão, que estão pobres, nós não podemos negar essa realidade, melhorem de vida e participem desse ganho que a Rosiana deu para o Maranhão. Esse é o grande desafio que nós vamos ter. Se as pessoas souberem defender isso, não tiverem vergonha de defender o seu grupo, não aceitarem passivamente a história daqueles que dizem que o Maranhão não tem nada, que o Maranhão é um desastre, que o Maranhão é uma miséria, que o Maranhão é isso e aquilo, nós vamos ganhar essas eleições. Agora, eu dependo desse exército que ainda não se veio para a rua defender a sua causa, o seu grupo, o seu líder político, etc. Mas eu acho que isso está próximo de acontecer. Faltando 6 meses para o fim do governo Rosiana Sarney, qual a avaliação que o senhor faz do governo Rosiana? Olha, eu sou suspeito para falar, primeiro porque entrei na vida política lá atrás pelas mãos da governadora Rosiana.
na eleição de 90, nós fizemos dobradinha. Ela foi candidata a deputado federal e eu fui candidato a deputado estadual. Em 94, ela se elegeu governadora com meu apoio e me chamou para ser secretário de Educação e me deu toda a liberdade para melhorar a educação do Maranhão, coisa que realmente fizemos naquela oportunidade. Então eu tenho uma ligação muito forte com ela, mas eu reconheço que nesse momento a governadora Rosiana está sendo injustiçada, porque o seu grupo não soube defendê-la, não soube rebater essas afirmações de que o Maranhão não tinha nada, que Rosiana não trabalhava, que Rosiana não fazia isso, que não fazia aquilo. Você tem estradas, eu vou repetir, você tem hospitais, você tem melhor segurança, vários homens foram chamados pela Polícia Militar, que tinham sido concursados, né? Deu-se aumento para a classe de professor. É claro que o sindicato sempre quer mais do que recebeu, é isso o papel do sindicato, mas Rosiana encerra esse seu ciclo, encerra, essa é a decisão dela, ela quer sair da política, ela não quer permanecer mais na política, encerra com um saldo muito positivo. Quando a paixão passar e a razão voltar, você vai entender melhor o papel que a Rosiana teve nos 4 governos que ela fez no Maranhão. Nos 2 que ela fez de 94 até 2002, no 3º que ela fez em 10 meses de 2009 e o 4º que ela faz agora de 2010 até 2014, quando ela entrega o governo. Agora, voltando à sua pré-candidatura, no Parlamento Maranhense, na Câmara Federal e no Senado, o senhor recebe um grande apoio para a sua pré-candidatura. Dentre eles, o deputado estadual Roberto Costa, o senador da República João Alberto de Souza e também o deputado federal Alberto Filho. Como o senhor recebe esse apoio? Com responsabilidade. Sendo senador da República, que eu recebo muito mais oportunidades de trabalhar pelo meu estado do que como deputado federal, eu tenho de assumir um compromisso com esses companheiros com relação à cidade de Bacabal. Né? Bacabal é uma cidade que, menino, eu já vi a pujança econômica de Bacabal como o maior exportador de arroz de toda essa região. Tem uma pecuária enorme. Eu conheço pecuaristas de fora do Maranhão que estão localizados na região de Bacabal e que me falam com orgulho e com entusiasmo das inúmeras oportunidades que Bacabal tem. Bacabal é a capital da prestação de serviço de toda essa região. Portanto, Bacabal tem uma imensa possibilidade. O que eu quero ajudar, na minha função de senador, e já o faço como deputado, é nós definirmos um processo de crescimento econômico para Bacabal, que passe pelo turismo, o que se pode explorar como turismo aqui em Bacabal, que passe por uma realidade econômica mais adaptada aos tempos que nós estamos vivendo. Nós precisamos trazer empregos, nós precisamos gerar empregos. Nós não podemos mais deixar os filhos do Maranhão ir embora daqui para colher laranja em São Paulo ou para cortar cana em Pernambuco e voltar para cá com seguro-desemprego e voltar para lá quando o seguro-desemprego estiver acabando. Você tem de dar esperança, principalmente para os jovens. Os jovens vão dominar o mundo. O Brasil vai ter 50 milhões de jovens como o segmento mais importante da sua população. É por isso que o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia é importante, que a Faculdade de Medicina de Bacabal é importante, que a UEMA, que deverá implantar aqui curso de engenharia a partir do ano que vem, é uma das promessas do senador Lobão Filho, na discussão que faz com a sociedade na sua pré-candidatura. Então, olhar Bacabal com os olhos que Bacabal merece. Bacabal não é um município qualquer. Bacabal forma, com a Açailândia, com Balsas, um dos municípios com maior futuro. E nós temos de passar esse futuro para os jovens, principalmente para os jovens. Né? Quem sabe criar em Bacabal uma cidade universitária, onde você tem a Universidade Federal com o IFMA, Universidade Federal da Federal do Maranhão com o curso de Medicina, a Universidade Estadual da UEMA, as instituições particulares de Bacabal, todas se organizando, e Bacabal ser um centro que vai receber jovens que querem estudar de toda essa região. Por que não? É isso, sabe? O político não pode só falar, o político tem de agir. O político não faz só o que pode, o político tem de fazer o que deve, não só o que pode. E é essa classe de políticos que eu me junto. E se alguém não me conhece e quer uma referência, eu volto a dizer, pergunte para o pessoal que trabalhou comigo na época da educação.
que todos sabem como foi minha atuação, sem política, não busquei liderança política nenhuma de Bacabal para dizer, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal. Não, nada disso, trabalhei porque era meu dever. Eu tinha de fazer e tinha de olhar Bacabal de uma forma diferente, e foi o que eu fiz. Queria agradecer a sua vinda mais uma vez ao município de Bacabal e exclusivamente aqui a nossa equipe da TV Difusora Bacabal. E deixo nesse momento o espaço para o senhor deixar a sua mensagem ao nosso povo que assiste nesse instante a palavra do ministro do Turismo, Gastão Vieira. Olha, eu vou largar a política de lado e fazer um apelo para que todos aqui em Bacabal abracem essa Copa. É uma oportunidade única. O Brasil é um país que ama o futebol. A alma brasileira se transforma quando você está assistindo uma partida de futebol dentro de um estádio de futebol. Ontem eu li uma pesquisa em que o Filipão, que é o nosso técnico, tem 68% de aprovação dos brasileiros como técnico da seleção. Você tem uma seleção que vem jogando junto há bastante tempo, que ganhou a Copa das Confederações. Você não tem nenhum grande jogador brasileiro contundido. Nas outras Copas você sempre tinha o atleta nosso mais importante, eu lembro de Ronaldinho contundido, isso não vai ter. Você vai ter aqui no Brasil as 31 maiores seleções do mundo. Todas as seleções que já ganharam a Copa do Mundo vão estar jogando no Brasil. Então vamos esquecer protestos que muitas vezes são de uma pequena minoria que aproveita esse momento para chamar a atenção do mundo para as suas reivindicações, tudo junto, tudo bem, mas nem da ditadura militar se misturou política com futebol. Nem em 70, quando o Brasil foi campeão no México, que nós vivíamos aqui numa dura ditadura militar, não se misturou futebol com política. Parou-se de insultar a ditadura militar e fomos torcer por Pelé, por Rivelino, por Jairzinho, por os craques que trouxeram o tricampeonato mundial. Você era menino, não devia nem ter nascido, mas trouxeram do México um título que para nós foi muito importante. Então, amar essa Copa, abraçar o visitante que vem assistir a Copa como se ele fosse o único visitante que você está recebendo. Se vestir de verde e amarelo, enfeitar a sua rua com bandeirinha, botar faixa, comprar uma televisão nova, convidar os vizinhos, quem tiver mais cerveja na geladeira, se confraternizar com um amigo, festejando a vitória do Brasil. Enfim, vamos botar a alma do Brasil dentro de campo. E vamos ter orgulho da Copa que nós estamos construindo. Eu, como um dos 3 ministros que organizaram essa Copa, tenho esse orgulho. Agradeço a Deus por ele ter tido a bondade de me colocar como personagem dessa Copa do Mundo. Eu vou ter uma história para contar para os meus netos, né, com relação a essa Copa que eu participei ativamente. Portanto, minha mensagem final é: ame a Copa do Mundo, torça pelo Brasil e tenha orgulho de ser brasileiro. Ok, obrigado aí ao ministro do Turismo, Gastão Vieira, que nós recebemos ao vivo aqui no nosso programa Ronda, na sua TV Difusora, Canal 2 SBT.